Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos que estão conosco, aqui presente no templo, aos queridos irmãos que estão conectados por intermédio do culto online no Facebook. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que o Senhor possa alcançar o seu coração e a sua família nesta hora. Desde a segunda semana que foi emitido o decreto pelas autoridades em relação à aglomeração de pessoas, que nós estamos nesse modo online, cultuando ao Senhor, e creio que o Senhor tem se feito presente nos que têm vindo ao templo e também nos que têm ficado em casa acompanhando o culto por intermédio das lives. Que Deus abençoe. Eu tenho dito que podem parar o templo, mas jamais pararão a igreja, porque a igreja somos nós. Até o século de número 3, os cristãos não se reuniam em templo, se reuniam em suas casas, como está acontecendo no mundo, e foi o período que a igreja mais cresceu, tanto em quantidade quanto em qualidade. Ela cresce, não é o templo que cresce, quem cresce é a igreja. Jesus, quando disse a Pedro, em Mateus 16:18, Jesus não disse: "Eis, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei o meu templo". Não. Jesus diz: "Sob essa pedra edificarei a minha igreja". Tem uma coisa importante nesse texto, é que a igreja não pertence a homens. A igreja é do próprio Jesus. Minha, pronome possessivo, né? Esse é o primeiro ponto. Ninguém para porque ela pertence a Cristo. Segundo, Jesus disse que as portas do inferno, a porta do Hades, ali diz respeito a todo o levante que o diabo e seus asseclas, toda a influência do pecado não para a marcha da igreja, porque ela pertence a Cristo. Ninguém jamais vai parar a igreja, apenas é um período que os templos estão parados, mas a igreja continua de pé. Amém, meus irmãos? Então vamos abrir a nossa Bíblia, o assunto que nós vamos tratar hoje. Eu quero ser sucinto, mas é um assunto bem vasto. Nessas lives nós já tivemos a oportunidade de pregar algumas vezes em alguns assuntos, e hoje o Espírito Santo me direcionou. E enquanto eu li o texto, escrevia, é uma mensagem que nós temos já há algum tempo, o Senhor me fez lembrar que a terra é boa, mas o céu é infinitamente melhor. Apocalipse, capítulo de número 22. Último capítulo da Bíblia. Bem fácil de encontrar. O último capítulo da Bíblia, capítulo de número 22. Vamos tentar falar um pouco sobre a segunda vinda de Cristo. E esse texto que lemos tem vários aspectos, e um deles é sobre o arrebatamento, mas o principal cerne dele é as glórias da Nova Jerusalém. E eu entendo que o coração da igreja não deve estar aqui. Jesus disse, Luiz, que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Se o nosso coração estiver nas riquezas, no que o mundo pode oferecer, tudo o que o mundo oferece, não dá para ser comparado, disse Paulo, com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo disse que essa glória que há de ser revelada, nem os olhos, presbítero Monico, nunca viram, os ouvidos jamais ouviram, e jamais penetrou o coração do homem. São essas coisas que Deus tem reservado
para aqueles que o amam. Apocalipse, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sem pedestal, irmão, porque eu estou com vontade de me movimentar hoje para ir se movendo aqui para não ficar muito parado, amém? Mas se preocupe não, irmãos, que eu não vou pinotar aqui não, vamos só falar a Bíblia em nome de Jesus. Vamos ler alguns versículos. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos os servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para sempre. Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo 20 e último. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, como já mencionado, a temática dele trata-se das glórias futuras da Nova Jerusalém. Para nós compreendermos o livro do Apocalipse, este livro foi escrito no ano 97 da era cristã, quando o apóstolo João foi exilado na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus pelo imperador Domiciano. A Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 9, que foi por causa da palavra de Deus. A palavra Apocalipse deriva-se de uma expressão grega, Apocalipse, que significa revelação, trazer as coisas que estão debaixo do tapete para a realidade dos olhos. O livro do Apocalipse contém 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras, 9 perguntas e 7 bem-aventuranças. Este livro, ele está subdividido
em 3 sessões. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, fala dessas divisões. Jesus disse a João: escreve as coisas que tem visto, escreve as coisas que são, e escreve as coisas que depois dessas hão de acontecer. As coisas que tem visto compreende todo o capítulo 1. As coisas que são compreende do capítulo 2 ao capítulo de número 4. E as coisas que em breve hão de acontecer compreende do capítulo 4 ao último capítulo deste livro, que é o capítulo de número 22. Esse livro, para ser entendido especificadamente, ele é compreendido por essas 3 linguagens principais: a linguagem literal, a linguagem alegórica e a linguagem figurativa. Este livro, a Bíblia nos diz que é o livro da revelação das coisas futuras, das coisas que estão encobertas. Pois bem, para nós entendermos o raciocínio que vamos elaborar, é preciso entender que há 3 visões específicas de escolas escatológicas que interpretam cada uma delas uma visão acerca do arrebatamento da igreja. A primeira visão é a chamada pré-tribulacionistas. É aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Existem os mesotribulacionistas. É aqueles que creem que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação, especificadamente nos 3 anos e meio, quando passar, segundo eles, a igreja será arrebatada. Existe uma terceira linha, aqueles que creem que a igreja, os pós-tribulacionistas, eles creem que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Mas o raciocínio desta reflexão desta noite é naquilo que eu cabalmente creio, naquilo que a minha alma anela, naquilo que eu sinto como regra de fé acerca disso. A reflexão é baseada naquilo que a nossa igreja também acredita como doutrina pré-tribulacionista, que a igreja será arrebatada antes do grande dia da ira de Deus. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Pois bem, para nós entendermos o que está por trás disso, nós precisamos entender um tópico de número 1, para nós não cometermos o equívoco de interpretar profecias que são relacionadas à primeira vinda de Jesus, à segunda vinda de Jesus e à terceira vinda de Jesus. A Bíblia diz, irmão Monique, que Jesus virá 3 vezes. E irmão Isaac, a primeira vez ele já veio como verbo encarnado de Deus. E isso está escrito em João capítulo de número 1. Diz que no princípio ele era o verbo. Jesus vestiu-se de humanidade e se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A primeira vinda já aconteceu. A segunda vinda vai acontecer no arrebatamento da igreja. É aqui que algumas pessoas confundem. A segunda vinda com a terceira são coisas distintas. A segunda vinda é para o arrebatamento da igreja. A segunda vinda é para a igreja. A terceira vinda é com a igreja. O que você quer dizer, irmão Isaac? A primeira e a segunda vinda é para a igreja. A igreja será arrebatada. Nós encontraremos com ele nos ares. Essa é a segunda vinda
para a igreja. É algo repentino, de modo súbito, de modo silencioso, só ouvirão a trombeta a igreja do Senhor, e se encontraremos com eles nos ares. A sua terceira vinda é a vinda para o reino milenial. Essa terceira vinda é com a igreja, que voltaremos em glória com Cristo para reinar no milênio. Então esses três aspectos são os três aspectos que Cristo vai voltar. O primeiro já aconteceu, e as duas que estão para acontecer em breve vai acontecer. A segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja, e após o arrebatamento, depois da grande tribulação, nós voltaremos com Ele para reinar com o Senhor na terra. Meus irmãos, a Bíblia, o cânon sagrado, segundo historiadores, é composto por 8.100 promessas. Entre essas 8.100 promessas, a Bíblia relata 3 promessas específicas que Jesus falou, que estão intrinsecamente ligadas à igreja. Ninguém pode desligar essas 3 promessas que Jesus falou em relação à igreja. A primeira delas, eu já falei aqui esta noite no início, Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Essa promessa tem se cumprido dia após dia, século após século, milênio após milênio. Ninguém para a marcha da igreja, porque a igreja está estabelecida nesta promessa. A segunda promessa é em relação ao envio do Santo Espírito para encher a igreja do Espírito Santo para a proclamação do Evangelho. Essa promessa está em Lucas 24:49. Jesus disse: eis que sobre vós envio o meu Espírito, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa também se cumpriu em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas existe uma terceira, e é sobre essa que eu quero refletir com os irmãos rapidamente. A terceira é a mais anelante, é a esperança da igreja, é o que o nosso coração se alegra, é a esperança do arrebatamento, é a promessa do arrebatamento, da segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que o arrebatamento não é história contada em quadrinhos. O arrebatamento foi tanto dito por Jesus, quanto pelos apóstolos, quanto pelos profetas. Jesus diz, em João capítulo 14, já foi citado aqui, versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa do arrebatamento é uma realidade. Mas, irmão Isaac, o que é arrebatamento? O que significa essa palavra arrebatamento? Esta palavra nas Escrituras, no Novo Testamento, existem algumas designações gregas e uma designação latina para ela. As principais, a primeira delas é harpazo. Harpazo é uma expressão grega que dá a ideia de rápido, repentino, de modo súbito. Algo muito rápido, Monique. Algo questão de segundos. É aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num abrir e fechar de olhos, a noiva do Cordeiro será arrebatada. Isso é rapere. A segunda expressão para arrebatamento é parousia. Parousia, no contexto helênico, grego macedônico e romano, referia-se à segunda vinda do rei aos seus súditos.
Era quando o rei vinha visitar a província pela segunda vez. A história diz que antes de o rei chegar, vinha um porta-voz gritando para a província e dizendo: o rei está vindo aí. A cultura helênica diz que na mão esquerda do porta-voz, ele carregava um pergaminho. E o pergaminho da mão esquerda era a expressão querigma, que é a expressão que Jesus usou para dizer: pregai o evangelho. Então o porta-voz vinha gritando, pregando e dizendo: o rei está vindo aí. Então logo entendo que pregar o evangelho como porta-voz de Jesus na terra, que é a igreja, é anunciar para o mundo, Luiz Carlos, como porta-voz, que Jesus Cristo está voltando para levar a província para morar com ele. Isso é parousia. A expressão latina para arrebatamento é rapere. Rapere aparece em Atos capítulo 8, versículo 39. A Bíblia diz que Jesus está batizando, Filipe está batizando o eunuco. E a Bíblia diz que ele, terminando o batismo, o Senhor o transportou, irmão Jesus, daquela dimensão que ele estava para um outro lugar. E ele se achou sem Azoto. Isso é rapere. Rapere é transportar de um lugar para outro. É isso que Jesus vai fazer com a igreja. Ele vai nos transportar deste mundo e nós estaremos no outro muito em breve. E este dia eu creio cabalmente que isso vai acontecer para a glória de Deus. O arrebatamento é algo tão sério que a Bíblia, talvez, a gente anda por aí já há alguns anos, vai fazer 12, nessa caminhada, pregando por aí afora como itinerante, e às vezes a mensagem, mas acredito que quando passar esse período, meu irmão, o que vai ser crente se alegrando com a mensagem do arrebatamento não vai ter tamanho. Meu irmão, às vezes o povo não entende, meu irmão, a maior esperança da igreja é o arrebatamento, para estarmos com Ele. A Bíblia diz, o cânon sagrado registra referências, 1527, referências acerca da segunda vinda de Cristo, dizendo: Jesus está voltando. Inclusive, a segunda vinda de Cristo é registrada 8 vezes mais do que a primeira. A Bíblia narra 318 versículos que dizem diretamente: Jesus está voltando. A Bíblia diz que só no Novo Testamento existem 216 versículos dizendo: Jesus está voltando. Dos 27 livros do Novo Testamento, 24 dizem: Jesus está voltando. Todos os apóstolos após a igreja primitiva que escreveram epístolas dedicaram pelo menos um capítulo para dizer: o meu rei está voltando, vai voltar. Sabe por quê? Eles viviam aqueles dias como se Cristo fosse voltar naquela época. Esse deve ser o fervor da alegria do nosso coração. O céu é uma realidade, o arrebatamento é real. Jesus vai voltar, querendo você ou não, o arrebatamento é uma realidade. Vamos lá caminhar sobre o arrebatamento para chegarmos no texto. Já li a primeira referência que Jesus falou, falta-me tempo para mencionar demais o que Jesus falou. Mas em Atos capítulo de número 11, todos os textos que vou citar fala sobre a segunda vinda de Cristo. Capítulo 1, versículo 11, quando Jesus está ascendendo aos céus, 2 varões se põem de lado e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse que vocês estão vendo ir, voltará da mesma forma como vocês estão vendo ele subir para o céu, ele vai voltar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13,
Versículo 11, aquele texto fala do arrebatamento, não fala de salvação, ali não é soteriologia, ali é arrebatamento, é rapéria, é parousia, é harpazo. Paulo diz, e conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação ali eu já disse, está tratando de arrebatamento, o dia está chegando, porque a nossa salvação está mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, vestimos-nos das armas da sua luz. Observe, irmãos, ouvintes que estão na live, Paulo diz já, há cerca de quase 2000 anos passados, Paulo já dizia, eu conheço o tempo. E conhecendo o tempo, Paulo era o escatólogo que conhecia o tempo que estava vivendo. Paulo dizendo, e conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono. Qual é o tempo que Paulo estava vivendo? E qual é o tempo que estamos vivendo hoje? Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo da ciência avançada. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo de homens amantes de si mesmo, que só pensa em si. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo a apostasia moderna. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo do amor esfriando, tanto fraternal quanto espiritual. Qual é o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo o tempo dos sinais do arrebatamento da igreja. O tempo está acabando, Jesus logo voltará. Conhecendo o tempo, Paulo foi o que mais falou sobre isso. Depois de Romanos, em Efésios capítulo de número 5, versículo 14, Paulo continua no despertar. E ele diz, despertem, vocês que dormem, e Cristo vos esclarecerá, trará luz. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz, mas a nossa pátria está nos céus. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Donde também esperamos o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido e receberemos um corpo semelhante ao dele glorioso. Jesus está voltando. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 4 e 16, o texto mais conhecido e o que está por trás dele é esplêndido. Paulo diz, porque o mesmo, irmãos, e essa palavra, o mesmo, eu queria que você refletisse. Paulo não está tratando de outro. Paulo está falando do mesmo, o mesmo quem, o mesmo que foi na cruz do Calvário. O mesmo quem, o mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mesmo quem, o mesmo que disse, eu sou o pão que veio para saciar a fome dos famintos. O mesmo que disse, eu sou a água que jorra para a vida eterna. O mesmo que disse, os teus pecados estão perdoados. O mesmo que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Porque o mesmo Senhor, diz Paulo, descerá da onde? Do céu. De que forma? Com alarido. Não vou explicar isso porque essa não é a temática. Alarido, trombeta, tem alguns significados. Com alarido, número 1, com voz de arcanjo. Eu pergunto para os irmãos aqui presentes, e acredito que a resposta vai ser uníssona. Quem já ouviu aqui a voz de um arcanjo? Eu vejo alguém dizendo que veio anjo com taça, com tudo. Eu, irmão, nunca vi, nem quero ver, porque no dia que eu ver um anjo eu morro. Tem gente que vê anjo, irmão. Como? Imagine a voz do arcanjo, Monique. Com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. A trombeta também tem alguns significados. E um deles no Antigo Testamento, sabe o que era? Juntar o povo para a batalha. Juntar o povo para o dia da peleja. Juntar o povo para o dia da peleja e consequentemente a vitória. Com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo, sabe o que vai acontecer com quem morreu? Perdemos vários irmãos do ano passado para cá.
Mas sabe o que vai acontecer com eles? Sabe o que vai acontecer com o pastor Daniel? Todos são percas irreparáveis. Sabe o que vai acontecer com o esposo da irmã Laudeci? Os demais irmãos que morreram ao longo do tempo ressuscitarão primeiro. Receberão corpos gloriosos transformados. Nós, se porventura esta geração mais nova, se estiver vivo, o que vai acontecer? Seremos transformados e subiremos aos ares, se encontraremos com o Senhor, e desde lá estaremos sempre com Ele. Paulo continua falando do arrebatamento. Segundo Timóteo, eu acho esse texto lindo, é um dos textos que eu mais amo nas Escrituras. Paulo está preso em Roma. Segundo Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Irmão, agora entenda o contexto que Paulo está para escrever isso. Paulo está preso em Roma, próximo a Nero decapitá-lo, dias, são poucos dias. Paulo pega a sua pena e começa a escrever para enviar para Timóteo. E no versículo 6 ele diz: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, da minha morte, está próximo. Acabei o bom combate, combatei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas Paulo, mesmo no meio da tribulação, Samuel, ele lembra, concluindo o raciocínio, ele diz: desde agora, a coroa da justiça me está reservada no céu, a qual o Senhor, justo juiz, me dará não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Tem uma coroa te esperando. O dia do arrebatamento está chegando. Hebreus 10:37. Eis um poucochinho de tempo que há de virá e não tardará. Jesus está voltando. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8, Tiago diz: sede pacientes, meus irmãos, porque a vinda do Senhor se aproxima. 1 João capítulo de número 2, versículo 18, João diz: é já a última hora. O relógio de Deus está quase apontando meia-noite. Jesus está voltando. Apocalipse 13:11, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22:7, eis que presto venho, bem-aventurado que guardam a palavra da profecia deste livro. Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e o meu galardão. O galardão é de quem? Deus. Meu galardão. Ele está com quem? Comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sempre digo que reconhecimento o homem dá, o homem honra, mas galardão, Luiz Carlos, nós não receberemos aqui. Galardão quem dá é o nosso Pai. E eu creio que tem galardão para nós quando chegarmos no céu. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, já sei que foi suficiente para você entender, tanto os presentes quanto os que estão nos acompanhando, que Jesus está voltando. E aqui eu começo a concluir meu raciocínio, porque é um assunto muito longo. Eu quero falar só um processo e vou concluir. O processo que a igreja está passando, que a noiva do Cordeiro está passando para ser arrebatada. São 4, mas eu vou falar só um. O primeiro deles é a aliança. A noiva tem uma aliança com o noivo. O noivo é Jesus. Fez uma aliança com a igreja, um compromisso conosco. Como era este compromisso, Isaac, na cultura judaica, para nós tipificarmos o raciocínio?
o compromisso de aliança dava-se. Um dos procedimentos do noivado na cultura judaica era o noivo pegava uma medalha, geralmente de ouro ou de prata, e mandava um artífice colocar a expressão grifada nela: seja consagrada a mim. Aquela medalha o noivo levava até a noiva ou ao pai dela, e a partir dali era selado o compromisso de noivado. E o interessante que o noivado na cultura judaica é diferente da nossa. Da nossa, se puder, meu irmão, quando era namorado, se pudesse, se irmã Dora deixasse, eu queria lá estar toda hora namorando. Mas na nossa cultura, na cultura judaica não é assim. Começou o noivado, noivo e noiva não se via mais, querido. O noivo, sabe o que ia fazer? Ia trabalhar para preparar o lugar, a casa, para o dia do banquete. Então, nesse momento de noivado, nem a noiva e o noivo não se via. E quem era que levava informação do noivo para a noiva? É o que a Bíblia chama, em João capítulo 3, versículo 29, se não me falha a memória, do amigo do noivo. O amigo do noivo, Monique, ficava entre o noivo e a noiva, levando notícias, para lá e para cá. Levando notícias, levava ouro, joias. Para que ele mandava presente de ouro e joias? Era o presente que o noivo da cultura judaica dava para a noiva. Para quê? Para ela se ornamentar, para ela se embelezar, para o dia do casamento. E o interessante da cultura judaica é quando o noivo ia visitar a noiva para levar notícias e presente para ela. A história diz que a família da noiva, Luiz Carlos, sabe o que ela fazia? Preparava um banquete grande para receber o amigo do noivo. Porque se o noivo estivesse presente, era a mesma coisa de dizer: é o noivo que está. Se o amigo do noivo estava, era a mesma pessoa que o noivo. Então recebia as mesmas honras. Irmão Isaac, descodifica aí para mim entender. Lá vai. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo, que fica subindo e descendo, levando informação. Quem são os presentes, as joias? Os frutos do Espírito que ornamenta a noiva para o dia do casamento. Quem é o banquete que a família oferece para o amigo do noivo? A Santa Ceia. Todas as vezes que você se reúne, você está dizendo: o noivo está voltando e o amigo está presente. Ou seja, Jesus está voltando. Nós temos uma aliança. A aliança foi feita, não foi com sangue de galinha preta, não foi com ouro, com prata. Esta aliança foi feita com sangue de Jesus na cruz do Calvário. Os irmãos que estão aqui presentes podem dar um glória a Deus? Tem pouca gente, mas você pode dar glória. Jesus está voltando. Agora escute, conclusão, só aliança. A aliança, ela é descrita de forma explícita em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. No texto da Santa Ceia, Jesus diz, Paulo diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A aliança é no sangue de Jesus. Como era esta aliança? Foi essa aliança que Jesus fez conosco. Como era essa aliança na cultura judaica? Essa aliança, quando dois judeus ou duas judias queriam fazer, eles iam para uma mesa, a mesa do judeu era no chão, sentavam-se no chão, perante as almofadas e uma espécie de tapete. Pegava duas taças. Nessas taças eles colocavam uma espécie de líquido dentro, geralmente vinho, que é a bebida preferida do judeu. Os dois faziam um pequeno corte no pulso
e deixava gotejar algumas gotas de sangue dentro do líquido. Em seguida, segundo a cultura, eles trocavam as taças, bebiam, e desde aquele momento, eles apertavam a mão, ou davam 2 óculos santos, beijos no rosto, e a partir dali aquele compromisso de aliança no sangue era mais válido, mais forte do que qualquer documento assinado no cartório. A partir dali, um estava dizendo para o outro, a banda prepara um hino aí sobre o arrebatamento, que nós já vamos concluir. A partir dali, um dizia para o outro, tua casa é minha casa, teu sangue é meu sangue, onde você dormir eu dormirei, quando você cair eu te levanto, quando você chorar enxuga tuas lágrimas. Foi isso que Jesus fez conosco, uma aliança no sangue. Sabe o que é isso? Jesus, você tem o DNA dele. Você não pode fugir da aliança que Jesus fez com você. Quando você cai, ele te levanta. Tua casa é a casa dele. Tua moradia é a moradia dele. Quando você chora, ele enxuga tuas lágrimas. O Deus dele é o teu Deus. Isso é aliança no sangue. Jesus está voltando. Meus irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus, por favor. Os outros procedimentos da preparação. Aliança, já expliquei. Depois era a lavagem. Depois era a unção. E por fim as vestimentas. É o processo para o arrebatamento. Mas irmão Isaac, quando você acha que Jesus vai arrebatar a igreja? E é até um achismo mesmo, porque a Bíblia diz que Jesus disse, nem eu sei, nem os anjos, nem meu Pai que está no céu, só Ele sabe. Mas eu penso que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, quando a igreja estiver tão íntima com Ele, que nada mais nessa terra lhe atraia. Assim foi com Enoque. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou, porque nada mais aqui lhe atraía. Assim foi com Elias, ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento. A banda pode louvar ao Senhor em nome de Jesus, e nós estaremos orando. Os irmãos que puderem fechar os seus olhos, fechem. Vamos concluir com oração. E os irmãos que estão em casa, entendam, a sua esperança não é você ficar rico, ficar milionário, conseguir conquistar os seus sonhos. Isso é importante, porém, o seu coração, o seu tesouro é o céu. O seu tesouro é estar com Cristo. O céu é o seu bem mais precioso. E eu quero lhe dizer que se talvez essa pandemia não passar, se talvez você for morto por causa dela, eu tenho um aviso para lhe dar. Se você morrer em Cristo, eu tenho certeza que você vai entrar nas glórias da Nova Jerusalém. As glórias da Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Lá não haverá lágrimas, lá não haverá dor, lá não haverá enfermidade, lá você não vai precisar de sol, porque Jesus é o próprio sol. Lá não é os diáconos que vão servir o grande banquete, quem vai servir é o próprio Jesus. Lá você não vai precisar de ouro nem de prata, porque lá a sua morada é ruas de cristal, ouro, prata e o nome do Senhor. Então nesta noite, que a esperança do arrebatamento da igreja esteja acesa no seu coração, para a glória de Deus. Pode louvar ao nome de Jesus. Um dia tudo ia findar. Aleluia. Um dia Jesus
ele voltará. Um dia assim me bastará. Aleluia, Jesus. Um dia. Essa é a nossa esperança. Um Aleluia, dia. Um dia eu vou subir ao céu. Glória, deixar Jesus. esse tronco. Glória a Jesus. Não quero saber Glória, de Jesus. ficar. Um dia eu voarei de asas, não precisarei. Aleluia, Jesus. Foguete ou disco Aleluia, voador, apenas eu Aleluia. aprenderei o vinde do Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos nesta noite, É Senhor, forte não que essa esperança esteja acesa em nosso coração. Que a nossa esperança, Senhor, não seja no material, mas que a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa expectativa seja no grande dia do arrebatamento da igreja. Pai, prepara a nossa vida. Aliança, nos lava, nos banha, nos unge, veste-nos com as vestimentas de justiça para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém. de face a face eu verei.